5 segundos dará início à transmissão da Santa Ceia do Senhor com o pastor João Batista. Hoje estamos no culto de ceia, meus irmãos. Tivemos uma semana aí abençoada. Tenho certeza que Deus tem dado força para vocês caminhar na peleja, né? E vamos aí para mais uma semana no poderoso nome de Jesus. Muito bem, Hebreus capítulo 11, versículo de número 24. Hebreus 11, 24. Quem tem vista boa, né, irmão? Vamos pôr mais lâmpada aqui. Está escuro isso aqui, gente. Para clarear, para poder ler a Bíblia, né? Eu ainda estou vendo aqui ainda, né? Meio de longe. Se eu chegar muito perto, já não vejo. Olha o que diz a palavra. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, neto de Faraó. Escolhendo antes, olha só, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por algum tempo gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que o tesouro do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Grande Deus, em nome de Jesus, aí está a tua palavra, esclarece para nós a tua palavra, para que possamos, meu Deus, entender a tua mensagem nessa noite. Podeis sentar, irmãos. Glória a Deus, glorifique a Deus. Quando a Bíblia diz no mesmo livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer nele, a Bíblia não está blefando. Está provado ao longo da história, no livro de Hebreus capítulo 11, o escritor aos Hebreus, ele começa falando de fé, depois ele fala de Noé, depois ele fala de Abraão, depois ele fala de Isaac, Jacó, José, Moisés, e tantos outros ele vai citando. E uma coisa ele deixa aqui bem clara, que todos esses homens tiveram fé para obedecer o mandado de Deus. A fé, como diz o escritor aqui, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza de que elas existem. E ele faz toda essa introdução para falar de algo. Ele faz essa introdução de fé. Que Noé teve fé, foi divinamente inspirado, divinamente avisado em sonho, em revelação. E Noé teve fé para fazer a arca. Abraão teve fé para sair da sua parentela e andar quilômetros e quilômetros no deserto com os seus rebanhos, com os seus empregados. E ele ficava em um lugar, depois passava anos ali, depois saía daí e montava as tendas em outro lugar. Passava anos lá e depois montava as tendas em outro lugar. E assim foi a vida de Abraão. Ele teve fé, porque Deus disse a Abraão: toda essa terra eu vou te dar, a tua descendência. E Abraão recebeu a ordem de Deus, disse: Abraão, levanta e anda nessa terra do norte a sul, porque ela é tua. Ela será a tua herança e dos teus descendentes. Aí Abraão olha para a vida dele, Abraão olha para a situação dele, Abraão olha para Sara e vê que Abraão já tem quase 100 anos, e cadê o filho? Cadê o filho? Cadê o filho para ser herdeiro de toda a promessa que Deus fez a Abraão? Toda essa terra, ó Abraão, de Dan até Berseba, eu vou dar para ti e para tua descendência. Mas a Bíblia diz que ele creu. Ainda que ele não estava vendo o menino, mas ele creu que Deus é poderoso para fazer acontecer aquilo que Deus dissera. E diz a palavra de Deus, meus irmãos, que todos tiveram fé. E o que é que o escritor Hebreus está falando? Ele está dizendo que para você alcançar a promessa, para você alcançar a coroa, você tem que ter fé. O escritor está dizendo que Abraão foi peregrino em uma terra
Porque Abraão não tinha pátria, mas a pátria de Abraão não era aquela. A pátria de Abraão era a vindoura. E a Bíblia diz que essa pátria vindoura é a cidade santa, que nunca ninguém viu. Opa, nunca ninguém não. Há uma pessoa na Bíblia que viu. No livro de Apocalipse, capítulo 21, ele diz: eu, João, vi a santa cidade. A nova Jerusalém que desce do céu, adereçada como a esposa e ataviada para o seu marido, prontinha, preparada, reluzente, brilhante, glorificada. Ela está pronta, pronta, pronta. Quem tiver fé vai entrar pelos portais. Quem tiver fé vai entrar pelos portais da santa cidade. Quem tiver fé vai sentar no banco da praça da santa cidade. Quem tiver fé vai tomar um banho no rio de água cristalina que procede de debaixo do trono do Cordeiro. É preciso ter fé para acreditar que ele existe. Sabe por que muitas pessoas vão para o inferno? Porque elas acreditam mais no inferno do que na santa cidade de Deus. Sabe por que muitas pessoas vão para o inferno? É porque eles acreditam que existe o porvir, mas não acreditam que existe o paraíso. O escritor diz que esse povo aí teve fé. E ele diz também que todos eles morreram na fé e não alcançaram a promessa. E Deus dissera a Abraão: Abraão, essa terra é tua, Abraão. Mas Abraão disse: tudo bem, então eu vou levantar e vou percorrer a terra, de Dan até Berseba, do mar até o rio Jordão. Abraão percorria a terra, e Abraão morreu e não teve a terra. Depois veio o seu filho Isaque, também morreu e não herdou a terra. Depois veio o seu filho Jacó, morreu e também não herdou a terra. Depois de Jacó veio José, morreu e também não herdou a terra. Depois de José, depois de muito tempo, José veio Moisés e também morreu. E quase para entrar na terra, Deus disse: Moisés, tu não entrarás na terra. Tu vais ver de longe, mas tu não vais entrar na terra. E a Bíblia diz que Deus levou Moisés no alto do monte e desapareceu com Moisés. Nunca mais ninguém viu Moisés. Todos eles morreram esperando a promessa, mas não colocaram os pés na terra prometida. Sabe por quê? Porque eles eram homens extraordinários. Eles eram homens diferentes. Eram homens de fé. E Deus disse: não, a terra que vocês querem, eu não vou deixar vocês pôr a planta do pé, porque eu vou colocar vocês em uma terra muito melhor daquela que vocês imaginam. Deus estava falando da terra e das coisas espirituais, da nova e santa e poderosa Jerusalém. Hoje a maioria dos crentes não fala em Jerusalém, a santa cidade do grande rei. Se alguém falar de Monte Sião, eles não sabem nem o que é isso. Tal é a desinformação do povo. Tal é o povo desinformado acerca das coisas de Deus, que não sabe o endereço central da santa Jerusalém, o Monte Sião, onde está estabelecido o trono do Cordeiro. Esse Monte Sião que a Bíblia tanto fala, minha gente, você tem que ter fé para chegar perto dele. Você tem que ter fé para um dia chegar perto ou nas proximidades do trono do Senhor Jesus. Porque perto, eu vou dizer que você não vai chegar, não. Tocar no trono de Deus é difícil. Talvez perto você possa chegar, talvez de longe eu possa me aproximar do trono. Tal seja a glória, tal é o poder, a glória, o resplendor do trono de Cristo, que nós, como servos comuns, não poderemos chegar tão perto. Mas distante nós iremos ver o trono de Deus. Para você contemplar o trono de Deus, você tem que ter fé aqui na terra. Você tem que acreditar que esse trono existe. Você tem que acreditar que o centro da cidade de Jerusalém existe. Porque se você desacreditar disso, você vai fracassar na sua fé.
a sua caminhada cristã não terá sentido se você não acreditar que existe um porvir, que existe uma vida eterna. A sua caminhada não tem sentido, as suas vindas aqui na igreja, as suas vindas no culto de oração não tem sentido se você não acreditar que existe uma cidade eterna, que existe um rei, que existe um governador chamado Jesus Cristo, que ali haverá século de séculos até entrar na eternidade e nunca mais haverá morte. Se você não acreditar que existe isso, é vã a sua caminhada. Você vai dizer para você mesmo: o que é que eu vou fazer na igreja? O que é que eu vou fazer no culto de oração? O que é que eu vou fazer naquele lugar? Se você não estiver focado lá em cima. A Bíblia diz que existe uma cidade. A Bíblia diz que existe o centro da cidade, um trono, um Senhor, muitos anjos, todo tipo de espécie de anjos, todo tipo de espécie de criaturas, todo tipo de espécie de árvores, de frutas que as pessoas podem comer, rios que cortam a cidade, praças, bosques, vales, montanhas. Se você não crê que isso existe no porvir, então é vã a sua caminhada. Se você não crê nisso, que a Bíblia aponta e diz que existe, você não vai conseguir chegar lá. Deus falou: Abraão, sai da tua terra. Aí a voz entrou no ouvido de Abraão e o Senhor disse: sai da tua terra e vai para a terra que ainda eu vou te mostrar. Então Abraão saiu sem destino, sem endereço, sem CEP. Ele pegou toda a fazenda dele, ele pegou toda a casa dele, ele pegou todos os bens, talvez vendeu algumas posses lá, entendeu? Pegou tudo e saiu para o meio do deserto, com um monte de ovelha, um monte de gado, um monte de empregada, sua mulher, seu súdito, saiu no meio do nada. Penso eu que Abraão ia na fé, mas os empregados de Abraão diziam: misericórdia, esse homem está ficando velho, doido. O que é que ele vai fazer no meio do deserto? Ele escutou uma voz e agora deu a louca nele, precisa fazer uma consulta psiquiatra, esse camarada não está certo. Talvez Abraão ia na fé, mas os súditos de Abraão não iam. E o povo talvez ia murmurando. Agora a Bíblia diz que a fé não é de todos. Nem todos crê na santa cidade. A fé também é loucura. Irmãos, ouça o que a Bíblia diz. Então a Bíblia aqui, eu vou citar alguns personagens até chegar em Moisés, como já citei: Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José e por último Moisés. Aí no capítulo 11, verso 24 diz: pela fé, Moisés sendo já homem. E todos conhecem a história de Moisés, que ele foi filho de uma hebreia, e aí a mulher colocou ele nas águas do rio, e aí a filha do faraó pegou Moisés das águas e achou Moisés muito bonitinho e começou a criar Moisés. E Moisés se tornou do nada neto do faraó e cresceu no palácio do rei faraó, estudou, aprendeu a ler, aprendeu a escrever. Moisés era um homem estudado, inteligentíssimo, entendeu? E diz a Bíblia que quando Moisés já homem, ora, Moisés era inteligente, ele ficou sabendo que ele era filho de uma hebreia, e ele foi estudar a história dos hebreus, e ele logo descobriu que o pai dos hebreus era Abraão, e logo ele se interessou por isso, e ele acreditou na promessa que Abraão recebeu lá atrás. E Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E isso entrou na cabeça de Moisés e disse: olha, a semente de Abraão somos nós. Então agora nós somos um povo, uma nação. Então vai ser agora que nós vamos tomar posse da terra prometida. Aí Moisés pensou: sabe de uma coisa? O que Israel precisa é de uma liderança, e eu vou ser essa liderança. E a Bíblia diz que pela fé em quê? Em que Moisés estava crendo?
Pela fé Moisés, sendo já homem, em que Moisés estava crendo? Se não na promessa de Abraão, se não na promessa de Isaac, se não na promessa de Jacó. Diz o texto: pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. É aqui que entra a fé. Às vezes os crentes hoje eles querem ser elogiados, massageados. Os crentes hoje são que nem seda, que nem casca de ovo, não pode soprar que trinca. Mas a Bíblia diz que pela fé, e quando você tem fé, indiscutivelmente pela tua fé, por causa da tua fé, em muitos momentos da tua vida você vai ser maltratado. Em muitos momentos da sua vida, por causa da tua fé, você vai sofrer perseguição. Você vai passar luta, tribulação, mas é por causa da tua fé. É naquilo que você crê, na tua salvação, no Filho de Deus que prometeu salvação para você. Por causa disso, você vai ser maltratado. Então Moisés escolheu ser maltratado, porque ele acreditou que a promessa que Deus fez a Abraão estava de pé. Para você entender que Moisés estava crendo na promessa de Abraão, eu vou adiantar a história. E então Moisés disse: esse povo de Israel precisa de uma liderança. E de repente Moisés sai ainda nos termos do Egito e vê um egípcio maltratando um hebreu. E a Bíblia diz que Moisés ficou indignado porque aquele egípcio estava maltratando um irmão seu. E a Bíblia diz que Moisés foi ao encontro do egípcio, e de forma que o egípcio morreu. E Moisés temeu a Faraó, porque a notícia se espalhou, porque disseram que Moisés tinha matado o egípcio. Então Moisés fugiu pelo deserto, pela fé, no deserto, e saiu sem endereço, saiu sem saber para onde vai. Andou muitos quilômetros no deserto, noite era frio, de dia calor. E a Bíblia diz que ele chega nas terras de Midian. E a Bíblia diz que lá ele encontra uma mulher, e essa mulher leva ele até a casa do pai dela. E quando chega lá, o homem tinha outras filhas. Moisés casa com uma. E a Bíblia diz que lá Moisés constitui família e tem filhos, para se não me engano 2. E Moisés virou pastor de ovelha. O quê? Um belo dia, Moisés está apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro. E a Escritura diz que ele subiu no monte, bem em cima, perto do monte Sinai, do monte Horebe. E de repente Moisés vê uma maravilha. Ele vê uma árvore, e a árvore estava pegando fogo. E Moisés então se aproximou para ver aquela árvore pegando fogo. Do nada, quando ele chega perto, o inevitável acontece, o impossível acontece. Da árvore saiu uma voz, e a voz disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés. O quê? E em seguida a voz disse: Moisés, agora é o destroço final. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe por que Deus falou isso para Moisés? Moisés, eu sou o Deus de teus pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque Moisés não viu Abraão, mas Moisés acreditou na promessa que Deus fez a Abraão. E Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, a quem fiz a promessa, e que tu também creste na promessa. Agora tira a sandália dos teus pés, porque eu vou te enviar de volta para o Egito, para que a promessa de Deus aconteça na vida do meu povo. Agora Moisés tinha que ter fé para voltar. Mas o interessante é que o interessante no texto aqui, para a gente ficar só aqui, é muito curto o texto, mas é profundo, e diz: pela fé, Moisés, sendo já homem, pela fé, na promessa que Deus fez a Abraão. Gente, Deus não fez a promessa a Moisés, Deus fez a promessa a Abraão. E Moisés pegou a promessa para ele e disse: não, eu sou descendente de Abraão, eu estou incluído nessa promessa.
Deus fez uma promessa a Abraão. E você, quando crê na promessa de Deus, você também se torna filho de Deus e filho de Abraão na fé. Logo você está dentro de todas as promessas que Deus fez a Abraão. Logo você será peregrino como Abraão também foi nessa terra. Abraão peregrinou a terra do norte, ao sul, do leste, ao oeste. E assim como Abraão peregrinou nesse mundo, você que é filho na fé, vai peregrinar também. As suas promessas não são para esta terra. Eu quero que você entenda aqui para finalizar a mensagem. As suas promessas ou as promessas que Deus fez para você, não é aqui nessa terra. As suas promessas é para a terra aonde está Abraão, aonde está Isaac, aonde está Jacó, aonde está José e aonde está Moisés. A sua promessa é na terra aonde esses homens estão. Essa promessa está oculta aos olhos dos incrédulos. Só pode encontrar essa promessa as pessoas que exercitam a fé. Todo mundo tem fé, mas às vezes a tua fé está adormecida, está dormindo. Você precisa despertar a tua fé, sacudir a tua fé para ela acordar. E é exatamente isso que o diabo não quer. O diabo quer que a sua fé fique dormindo, que você não acredite. Porque se Moisés olha para ele e diz: sabe, quer saber de uma coisa? Essa promessa eu fiquei sabendo, vamos aqui raciocinar aqui. Eu fiquei sabendo, Moisés pensando dentro da cabeça dele, eu fiquei sabendo que o meu tataravô, não sei de quantos avós, chamado Abraão, um dia uma voz apareceu para ele e falou: sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele deu a doida nele e saiu, foi embora. Moisés poderia muito bem dizer: imagina se fosse eu, se eu sairia. Jamais que eu sairia. Ia não. E Moisés ficaria no palácio do rei. Amém. Seria um homem conhecido em Israel, no Egito. Morreria por lá mesmo. Seu nome não estaria aqui, nós nem saberia quem era Moisés. Mas a fé fez de Moisés um homem diferente. A fé fez de Moisés alguém diferente. É a fé, gente. Você tem que crer que existe uma cidade. Se você não crer, você não vai alcançar a promessa. Porque se você crer, ainda que rastejando, você vai buscar essa cidade. Às vezes, ninguém da tua casa acredita como você, mas é a tua fé que vai fazer você chegar lá. Às vezes, ninguém do teu bairro acredita que existe essa cidade, mas você crê, e você tem que chegar lá, você tem que buscar ela. Às vezes, ninguém do teu trabalho acredita que existe essa cidade, mas você crê, é você que crê, então é você que tem que lutar para chegar lá. Para finalizar aqui, irmãos, interessante que no versículo 25, Hebreus 11, 25 diz, versículo 26, e tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo, e tendo por maiores riquezas a vergonha de Cristo do que o tesouro do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ora, Moisés era inteligente e era espiritual. Ele sabia que a promessa de Abraão estava valendo para ele também. E ele disse: quer saber de uma coisa? Eu vou tomar posse da minha promessa também. Eu vou sair do anonimato. Eu vou sair do oculto, da caverna. Eu vou colocar o meu nome à disposição do rei. Eu vou colocar o meu nome à disposição do Deus, que eu não sei quem é. Moisés estava tão confuso a respeito de Deus, que quando Deus apareceu para ele na sarça, Deus falou: eu sou o Deus dos teus pais. Sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aí Moisés pergunta para Deus: mas Senhor, como é que é teu nome? Se eles perguntarem quem foi que me enviou, o que eu vou dizer para eles? Aí Deus falou: olha, o meu nome eu não vou dizer não, mas diz para eles: eu sou o que sou te enviou. Vai lá e diz isso. Minha gente, quero dizer uma coisa para vocês. Pessoal, tem gente que olha para você e diz que você é louca.
Diz que você não está certa, porque na tua casa não tem televisão. Tem gente que vai na tua casa e fica incomodado porque não tem uma televisão. Tem gente que vai na tua casa e fica incomodado porque você não está grudado no celular 24 horas, não está na internet. Tem outros que, aqui não tem internet, não tem, porque aqui eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé, pela fé. Quem tem fé, meus irmãos, não precisa de viver dos caprichos do diabo, porque você está conectado com o céu, com as coisas de Deus. Veja bem, então Moisés escolheu, foi uma escolha dele. Ser salvo é uma escolha. Tem gente que fala assim, eu sou escolhido desde o ventre da minha mãe. Um profeta falou que eu sou escolhido desde o ventre da minha mãe, então eu posso fazer, eu posso aprontar, eu posso me lambuzar na lama, eu posso fazer tudo de errado. No final, eu vou reconciliar e vou ser salvo. É a cabeça dele que pensa, porque no meio dessa bagunça que ele está aprontando, o diabo está tramando para tirar a vida dele. E se o diabo tirar a vida dele, ele vai para onde? Ele vai perder a salvação. Então, Moisés escolheu ser maltratado com o povo hebreu, do que gozar do pecado temporário do povo do Egito. Ele escolheu, foi uma escolha particular dele. Disse, eu quero ser a liderança que vai levar o povo de Israel, o povo hebreu, o povo hebreu para a terra prometida. Ele se dispôs a ser alguém na presença de Deus. Tem gente que não é nada, irmão, às vezes na igreja, sabe por quê? Porque não se dispõe, não escolhe servir a Deus, não quer ser ninguém. Tem gente, meus irmãos, que não é nada na presença de Deus, quando digo nada no bom sentido, de ser alguém espiritualmente, porque não se dispõe. Você tem que escolher ser alguém. Você tem que fazer que igual Moisés fez. Eu quero ser. Coloca o meu nome à disposição, Senhor. Me usa na tua presença. Agora só tem um problema. Quem vai trabalhar para o Senhor tem que ter em vista que vai ser maltratado. Mas é melhor ser maltratado por causa da causa de Deus do que ser elogiado pelas coisas do mundo. Então você que está aqui nessa noite, não sei se você está entendendo o que eu estou procurando dizer a você. Eu quero dizer para você que para você chegar no céu, você tem que acreditar que o céu existe. Porque no dia que você desacreditar que o céu existe, você caiu da fé. E o que é o céu? Que a Bíblia tanto fala. O céu é o mundo de Deus. A terra é o mundo dos homens. O céu é o mundo de Deus. O próprio Jesus falou, Senhor, seja feita a tua vontade nos céus, no teu mundo, e aqui na terra, no mundo dos homens. A terra o céu é o mundo de Deus, onde as criaturas são 2 vezes mais vivas, onde as cores lá são 2 vezes mais coloridas, onde lá não existe morte e sofrimento. Ali é o mundo de Deus. E é para esse mundo que Deus quer nos levar, mas nem todos têm fé de alcançar esse mundo, porque esse mundo ninguém pode pegar, ninguém pode chegar lá. É só pela fé, é só acreditando, caminhando dia após dia, perseverando, orando, se humilhando, pelejando até o dia da morte. Aí você vai encontrar o mundo de Deus. E Jesus garantiu que a passagem para o mundo de Deus é segura. Ele disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim nunca morrerá. Olha a promessa de Deus, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, porque eu vou pegar do mundo dos homens e levar para o meu mundo. Use a fé que Deus te deu, fique em pé em nome de Jesus.